órgãos setoriais da cultura. E até amanhã, nós estaremos aqui reunidos, informando e orientando a todos sobre a lei número 14.017, que é a lei de emergência, a lei emergencial da cultura Aldir Blanc, que está prestes a ser regulamentada. E antes de nós lançarmos os editais, nós, da Secretaria de Cultura e Turismo e também do Conselho Municipal de Políticas Culturais, nós gostaríamos de conhecer, né, a opinião de vocês, que integram a cadeia produtiva dos segmentos artístico-culturais de Pirassununga. Hoje nós ouviremos, contaremos com a participação dos representantes de 3 setores importantes: teatro, circo e cultura popular. Amanhã, quinta-feira, nosso último dia, nós teremos, então, aqui os artistas representantes dos segmentos de dança, artes plásticas e fotografia. Quero lembrar a todos vocês que esta reunião está sendo gravada. Nós iniciamos dando, assim, um enfoque geral sobre o que é a lei emergencial e o que ela diz. A lei número 14.017, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. A União, ela entregará aos estados, ao Distrito Federal e também aos municípios uma parcela única de 3 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para aplicação, então, em ações emergenciais de apoio, ações emergenciais de apoio ao setor cultural. E qual é o valor que vamos receber? Através da plataforma Mais Brasil, a Prefeitura de Pirassununga, por meio do Fundo Municipal de Cultura, receberá uma estimativa de repasse no valor de R$ 542.230,63. Esse repasse está previsto para ocorrer a partir do dia 6 de agosto próximo. Agora, qual o prazo para a utilização desse recurso emergencial? O nosso município, Pirassununga, terá prazo máximo de 120 dias, contando da data de recebimento do recurso para aplicação, então, das ações emergenciais de apoio ao setor. O valor não utilizado, aquilo que nós não utilizarmos, se porventura ocorrer, ele será, então, automaticamente revertido para o Fundo Estadual de Cultura. Então, quais são os valores e a quem eles se destinam? Nós vamos destacar aqui os 3 eixos, né? O eixo número 1, que é o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura. Então, para os trabalhadores informais desse setor, a lei prevê uma renda emergencial mensal de R$ 600 em 3 parcelas. E, para isso, as pessoas devem comprovar que atuaram nos últimos 2 anos no setor cultural e devem ter tido também rendimentos, isso é questão do imposto de renda, né? Rendimentos de até R$ 28.559,70 no ano de 2018. O benefício ele será concedido retroativamente desde o dia 1º de junho. Extraordinariamente, a operacionalização desse eixo renda emergencial mensal de R$ 600 será de competência do governo do estado de São Paulo. Agora, quem não pode receber os R$ 600? Não pode receber os R$ 600 aqueles que têm emprego formal ativo, ou seja, carteira de trabalho. Não pode receber os aposentados, os beneficiários do seguro-desemprego e também não terão direito aqueles que já receberam o auxílio emergencial, aquele auxílio da Caixa Econômica Federal. Ressalvado, então, o Bolsa Família. O eixo número 2 trata do auxílio emergencial para os espaços culturais. A Lei Aldir Blanc, ela destinará um subsídio mensal de R$ 3.000 a R$ 10.000 para a manutenção dos espaços artísticos e culturais. Microempresas, pequenas empresas culturais que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. Agora, quem é que não pode receber
esse auxílio de 3 mil a 10 mil reais. São os espaços culturais pertencentes à administração pública nas 3 esferas, ou seja, União, estados e municípios, ou vinculados a elas. A Prefeitura, por exemplo, de Pirassununga não poderá se beneficiar dos recursos da Lei Aldir Blanc. E também não poderão receber esses subsídios os espaços culturais vinculados a fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, e entre eles o Sistema S, que nós conhecemos, que é o SESI, o SESC, SENAC e também o SENAR. E, finalmente, o eixo 3, que é a produção de editais. Do total que nós vamos receber do governo federal, em torno de 542 mil, aproximadamente, pelo menos 20%, ou seja, em torno de 108 mil reais, devem ser destinados aos editais, as chamadas públicas, prêmios e etc. e tal. Até então, dependendo da regulamentação, os municípios ficarão responsáveis pela execução dos incisos 2 e 3 da Lei de Emergência. Poderá, claro, ainda haver alguma modificação. Quais os segmentos que estão inseridos na categoria espaços culturais? Nós vamos citar alguns deles, que é uma lista muito grande. Entre esses segmentos estão as escolas de arte, de música, de dança, escolas de teatro, associações de capoeira, livrarias, editoras e sebos, empresas de diversão e produção de espetáculos, estúdios de gravação e de fotografia, ateliês de pintura, moda e artesanato, e outros espaços e atividades artístico-culturais existentes aqui no nosso município. É preciso estar cadastrado para receber esses benefícios? Sim, é preciso sim estar cadastrados. Todos que participam daquilo que nós chamamos de cadeia produtiva dos segmentos artísticos culturais devem comprovar sua inscrição em a respectiva homologação. Artistas, contadores de histórias, artesãos, produtores, técnicos, oficineiros e professores de escolas de arte e capoeira, entre outros. Os espaços culturais e artísticos também devem comprovar sua inscrição e também a respectiva homologação. Agora, onde fazer esse cadastro? Então, logo nós tenhamos em mãos a regulamentação da lei, a Prefeitura, via Secretaria de Cultura, nós vamos anunciar a forma como serão feitas as inscrições para o cadastramento dos trabalhadores da cultura e instituições locais. Outra dúvida muito comum, e as pessoas sempre perguntam, haverá contrapartida obrigatória? Sim, haverá sim. Após a reabertura dos trabalhos, quando voltarmos àquela questão da normalidade, né, os espaços culturais que receberem o auxílio deverão realizar prioritariamente atividades para quem? Para alunos de escolas públicas gratuitamente, ou promover atividades em espaços públicos também de forma gratuita. Nem todos, é bom lembrar que nem todos deverão prestar contas. Apenas os espaços culturais e artísticos, empresas culturais e organizações culturais comunitárias, entre outros, terão de prestar contas daquilo que receberam, daqueles que receberem. Os espaços culturais serão obrigados a apresentar a prestação de contas do município referente ao uso do benefício em até 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. A gestão do Fundo de Cultura. A gestão do Fundo Municipal de Cultura é da Secretaria Municipal de Cultura. A fiscalização caberá ao Conselho Municipal de Políticas Culturais. Através de um decreto do prefeito Dr. Dimas, será instituído o Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização da Lei Aldir Blanc. E esse grupo vai acompanhar e fiscalizar as ações, as etapas de transferência dos recursos do governo federal para o município, ou seja, vai acompanhar e fiscalizar a execução dos recursos, entre outros
atributos. Comissão julgadora. Para a execução desses editais, a Secretaria designará uma comissão julgadora que se encarregará de analisar e selecionar os melhores projetos, premiações, etc. e tal. E essa comissão será formada por cidadãos ligados ao setor artístico-cultural do município. Eis, portanto, uma breve explanação, né? Tem muitos detalhes que a gente poderia dizer aqui, mas nós vamos tomar muito esse tempo. Basicamente, a Lei de Emergência Cultural trata desse assunto. E lembrando que nós estamos aguardando ainda a regulamentação, com bastante clareza, algumas situações que geram muitas dúvidas, ainda não só aqui para Pirassununga, para todos nós aqui de Pirassununga, mas de todos os grupos que nós temos, fóruns, conferências de cultura focadas na Lei de Emergência Cultural, muitas dúvidas ainda. Então, essa regulamentação que vai esclarecer tudo, né? Agora, no dia de hoje, então, o que a gente pretende? O que a gente quer saber numa noite como essa? Quais são as ideias, as sugestões que vocês estão trazendo para nos oferecer? O que vocês, ligados ao teatro, ao circo, à cultura popular, gostariam que fossem inseridos nos editais? Quais projetos, né, vão de encontro com os interesses de vocês? Nessa abertura, a gente quer agradecer muito nosso coordenador, o Murilo Mesquita Baesso. Muito obrigado, viu, Murilo, pelo seu empenho em trabalhar conosco em estar esses dias. Queremos agradecer ao presidente do Conselho de Políticas Culturais, o Almir Rogério Ferraz, e demais conselheiros presentes. Agradecemos hoje, em especial, ao empenho e a mobilização dos titulares dos setoriais de teatro, a Samanta Helena Olme Penteado Freitas, de circo, o Reinaldo Facchini, cultura tradicional, tem o Paulo Rogério Aparecido de Almeida, e também a cultura afro-brasileira, o Luiz Antônio dos Santos Filho. E para melhor organizarmos as participações, por favor, inscrevam-se no chat, e nessa ordem, né, de acordo com as pessoas que vão se inscrevendo, o Murilo vai anunciando, então, a entrada de todos vocês, né, para que cada um possa trazer aqui a sua ideia, para que essa noite tenhamos, assim, um debate muito bom, muito importante, para que decisões possam ser tomadas aqui, ideias possam ser levadas adiante, para que possamos formular esses editais de acordo com aquilo que vocês, artistas, vocês, trabalhadores desse segmento tão importante que é a cultura, vão nos proporcionar, nos oferecer, e que eu tenho certeza que teremos editais de extrema grandeza e importância para vocês, artistas, e para toda a população de Pirassununga. Muito obrigado pela presença de todos vocês. A palavra está em aberto. Se tiver aqui alguém, viu, Murilo, já inscrito, para poder participar, por favor, queira anunciar. Braga, nós não temos nenhum inscrito, tem uma colocação do Almir. Ele diz que é muito importante que essa sua fala chegue a muitos artistas e pergunta se esse vídeo, o vídeo dessa gravação, ele pode ser compartilhado entre os artistas, e pergunta a forma que isso pode ser compartilhado. Só para te informar, está sendo gravado, e esse vídeo eu vou disponibilizar aí para o pessoal da Secretaria da Cultura, tá? Nenhum inscrito até o momento. Isso, viu, Almir? É verdade. Esse vídeo é importante porque as pessoas que não puderam estar hoje conosco, ontem também, e hoje e amanhã, não terão a chance de acompanhar tudo aquilo que foi discutido aqui. E como nós dissemos, Murilo, ontem, esses fóruns não se encerram por aqui, né? Muito pelo contrário, uma abertura para que, eu tenho certeza que muitas ideias não vão surgir aqui hoje, né? Mas que nesse período a gente possa estar aqui na Secretaria, possamos estar aqui na Secretaria de Cultura e Turismo também abertos para poder receber ideias, discussões, enfim, para que seja bastante benéfico esse trabalho que a gente vem fazendo, possa beneficiar a todos os artistas, todos vocês. Portanto, então, vamos conversar depois com você, Murilo, só para a gente poder definir de que forma nós vamos poder, então, disponibilizar essas reuniões para que a população e todos os artistas, em especial, possam tomar conhecimento e participar conosco. Tem uma sugestão do Almir também, para que, se possível, esse resumo que você fez, se você tem algum material escrito que te norteou toda essa fala com esses detalhes,
se a gente poderia trabalhar ele num texto, que esse texto poderia ser divulgado aos artistas, essa explicação que você deu de valores e prazos e etc. Como se fosse uma cartilha, talvez. Isso, com certeza. Está disponível aqui, a gente poder estar passando para vocês através do conselho, enfim, para todos que queiram fazer bom uso dele. Está bem explicativo, né? Ele foi direto ao assunto, né? Ao foco, né? Porque, como nós dissemos no início, são tantos detalhes, são tantas dúvidas ainda com relação à execução da lei, né? Porque tem pormenores aí que, nos grupos que nós participamos, as pessoas ficam indecisas, né? Chega uma hora que parece que está valendo isso, parece que não está valendo isso, então a gente está até um tanto estamos afobados, porque a gente não vê a hora de chegar a essa regulamentação. Todo dia a gente acorda entrando nesses grupos achando que a boa notícia já chegou, né? Sem a regulamentação fica muito difícil, a gente trabalha com hipóteses, né? Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo, então a gente está bem atento a esse tipo de coisa. Eu sempre falo que, até aproveitando a presença de vocês hoje, nesses segmentos de teatro, circo, cultura tradicional, cultura popular, que até, além dos fóruns, nós podemos abrir outras reuniões como essa, abertas para a população, para trazer, para clarear mais, para divulgar mais a existência dessa lei e divulgando para todos, né, a importância dos nossos artistas, todos os trabalhadores da cultura, para que eles possam fazer uso dela, porque a gente sabe que muitas pessoas ainda, né, não têm conhecimento dessa lei. A gente tem, durante o dia aqui pela Secretaria, nós estamos transmitindo, passando todas as informações através do WhatsApp, das redes sociais, o máximo possível para grupos formados em WhatsApp, para poder fazer chegar essa informação, esta notícia, né, para que as pessoas cheguem mais perto, se aproximem mais, para tomar conhecimento e poder aproveitar dessa oportunidade histórica no país, da cultura do país, abrindo esse precedente, abrindo essa oportunidade de fazer chegar esses recursos a cada município. Isso nunca aconteceu na história da cultura brasileira, tá? É pela primeira vez que isso está acontecendo, então nós não podemos perder em hipótese alguma. Até aproveitando a oportunidade, para que você, se você conhece alguém que mora perto da sua casa, amigo, que chegue nessas pessoas, né, converse com essas pessoas, para que elas possam então, participar, tomar conhecimento, fazer sua inscrição no período certo, no momento certo, e possam se beneficiar dos dispositivos dessa lei. Braga, nós não temos nenhum inscrito. Ontem você comentou algo interessante que talvez possa ser importante para todo mundo. Caso algum dos artistas queira participar da comissão que vai elaborar o edital final, pode participar, não é isso? Não, sim, a gente deixa em aberto tudo, né? Os editais estão... Hoje é mais para poder clarear um pouquinho, né? Abrir essa possibilidade, essa prerrogativa, mas quem quiser participar conosco, sintam-se à vontade, né? Nós queremos reunir todo mundo e extrair as melhores ideias, tá? Para que esses editais sejam feitos mesmo com quem está falando, de acordo com o interesse dos nossos artistas, porque a gente conhece muitos editais, esse Ctrl+C, Ctrl+V, essas cópias não funcionam para nada, tá? De repente, os artistas nossos estão buscando, né, pleiteando algo mais. Então, é difícil fazer essas colagens, né? Até algumas adaptações são possíveis, mas a gente gostaria de saber de vocês as ideias, as sugestões, para a gente poder debater, né? Ouvir crítica, ouvir elogio, essa é a oportunidade, essa abertura, para que todos possam falar, isso é primordial. Eu não saberia fazer qualquer coisa nesse sentido, graças à tecnologia que hoje nos permite esse contato, essa oportunidade que nós estamos tendo nesses fóruns setoriais que estão acontecendo aqui na nossa cidade. Braga, a palavra agora está com a Samanta, tá? Samanta, por favor, fica à vontade. Boa noite, Samanta. Boa noite, Braga. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, não é exatamente uma dúvida, é mais uma provocação, um questionamento, porque como vocês estão mais por dentro da lei, né, por conta dessa demanda, a minha pergunta já foi respondida quando você
explanou falando sobre os senões, né? Quem não pode participar da lei Aldir Blanc, enfim, né? Dessa lei emergencial. Porque eu, enquanto artista daqui de Pirassununga, tô como todos os outros, né? Imagino eu, numa situação bem difícil. E como a gente não tinha essa luz no fim do túnel dessa lei, porque ela veio depois daquela emergencial, que é entregue pela Caixa, enfim. Eu, enquanto pessoa física também, né, tentei essa lei emergencial do governo federal, ela foi negada, depois, numa segunda tentativa, ela foi contemplada, depois de meses, eu recebi a primeira parcela, que foi o mês passado, e tive a notícia de que você vai receber 3 parcelas, mas não quer dizer que você vai receber durante os 3 meses seguidos, consecutivos. Então, o fato de eu ter recebido em junho, não quer dizer que eu vou receber a próxima em julho e nem a terceira e última em agosto, por exemplo, né? Só para que as pessoas saibam, não sei se todo mundo que está aqui conseguiu essa lei, ser beneficiado pela lei emergencial. E aí agora, enquanto artista, eu fico desolada porque eu não sou só professora, eu não sou só atriz, né? Eu sou professora de teatro, eu tenho um espaço onde eu dou aula de teatro, que é o CRIA Teatro, e eu não posso concorrer a isso porque, pela lei, eu já recebi a lei emergencial do governo federal, então eu estou fora da Aldir Blanc. Então é só realmente É difícil, porque assim, primeiro que você recebe, mas não recebe direito. E isso te tira o direito de concorrer de uma coisa que, por exemplo, assim, se pudesse ter, que eu sei que é só uma provocação, tá? Isso não vai acontecer. Se pudesse ter alguém que abrisse mão, você é artista, então como agora tem uma lei para artista, você pode abrir mão do benefício que você foi contemplado pela lei emergencial para agora concorrer enquanto artista, espaço físico, né? Espaço que produz arte, né? Mas não tenho. E aí, assim, é só uma provocação mesmo, porque é complicado, né? Você vai receber durante 3 meses, mas não são 3 meses consecutivos. 3 meses não dão conta do período que você já ficou parado mês anteriores, lógico, porque não é para dar conta, é um auxílio, é uma ajuda, enfim, né? Então é isso, assim, é só para saber se a coisa é tão reta e tão quadrada desta forma, mas aí eu estou perguntando por mim mesmo, né? Eu, Samantha, cria teatro, óbvio que para outros artistas que eu conheço, graças a Deus, isso vai servir, vai ser incrível. Então, isso era uma questão só para saber se é assim mesmo, pronto e acabou, pelo conhecimento de vocês da lei. E outra questão que eu acho que é bem bacana, assim, a gente ficar feliz que isso está acontecendo pela primeira vez na história do país, governo nenhum nunca fez isso pela população, nem pelos artistas. Mas eu acho de verdade verdadeira que não é uma questão de. A gente nunca viveu uma pandemia, né? A gente nunca teve em situação de guerra. Então, sim, é a primeira vez, por acaso, é nesse governo, né? Enfim, são provocações para a gente conversar. Quero te ouvir, quero ouvir outras pessoas que também estejam aqui para a gente trocar essa ideia. Mas eu tô #chateada porque o Cria Teatro não pode concorrer nisso e eu tô como é que a gente diz popularmente, vendendo almoço para pagar a janta. Não tá fácil, né? Na questão financeira mesmo. A gente está sempre positivo, achando que vai dar tudo certo, enfim, né? Mas a artista tá com uma mão na frente e outra atrás. Foi o primeiro a se lascar quando começou a pandemia e vai ser o último a voltar a trabalhar, né? Porque a gente é aglomeração sempre, né? Estamos se reinventando nessa esfera digital. Mas todo mundo, a hora que puder voltar para um palco, para um teatro de rua, ter público por perto, não vai escolher ficar na rede social, né? Acredito eu. Enfim, era isso. Desculpa tomar muito do tempo de todo mundo. Queria ouvir outras pessoas, outras opiniões e é isso. Boa noite, brigadão. Viu, Samantha, essa foi uma luta da classe artística, tá? Em momento difícil como esse, em pandemia, isso só aconteceu porque foi uma luta grandiosa. A gente vem percebendo isso já há algum tempo. E você pode ver que não se colocou partido político na frente. O partido é a cultura. O maior partido, o partido nosso é a cultura. Então, nós tivemos aí no próprio Senado, né? Foi aprovado por unanimidade. Isso é a coisa mais difícil de acontecer. Na Câmara Federal, alguns senões só na Câmara Federal, mas no Senado foi aprovado por unanimidade, né?
Então, todo mundo entendeu a dificuldade que os artistas estão passando nesse momento, que não sabemos até onde isso vai acontecer, tá? Então, foi uma vitória da classe artística que lutou, os movimentos organizados, fóruns acontecendo, e que estão acompanhando até o presente momento para que tudo possa acontecer da melhor maneira possível, a gente receba esse dinheiro, esses valores, mas foi uma luta dos artistas. Eu acho que é uma luta muito bonita que vai... Vamos ter vários erros, eu acho, tá? Vai acontecer muita coisa errada ainda, mas é o começo de um trabalho que vai entrar para a história, que vai mudar um pouco essa relação do Estado, do governo, da União, para com a classe artística, beneficiando quem? Os municípios. Todos os municípios é onde se faz, na prática, a verdadeira cultura. Né? Braga, a voz agora está com a Cris Naga. Cris Naga, por favor, fica à vontade. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Obrigada. Eu ia perguntar, então, justamente sobre a pessoa física. Se, por exemplo, a Estação da Arte, que é uma pessoa jurídica, pessoa física não, pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica de utilidade pública, tem muitos anos, se ela poderia receber essa verba num projeto que incluísse profissionais como Samantha ou como outras pessoas que talvez possam ser incluídos. Quer dizer, a verba, o dinheiro viria para a associação e distribuída para artistas. Isso é possível? Não, a lei não prevê isso, viu, Cris? Dessa forma, não, tá? Com CNPJ ou não, a instituição vai poder participar, tá? Mas, assim, dessa forma, poder carregar, né, poder centralizar um trabalho, né, através de uma verba, isso a lei não prevê, entendeu? Pois não, pode falar. Porque a estação em si não é um artista, né? Ela é uma associação que tem a função de produzir e apoiar a arte. Certo. Já por lei, né? De qualquer maneira, a associação, como pessoa jurídica, podendo receber a verba, ela não vai produzir nada artístico, como, por exemplo, alguma escola que receber, a escola em si vai, de alguma maneira, pagar profissionais artistas para fazer esse projeto. Eu estou com essa dúvida, entendeu, Braganholo? Porque a pessoa jurídica pode receber essa verba pelo que vocês estão falando, né? Sim, e a sim. Estação da Arte é uma pessoa jurídica com finalidade artística. Sei. Então, os espaços artísticos, vamos começar com o espaço artístico, tá? Então, ela é uma verba de manutenção, né? Por quê? Porque ela parou de funcionar. Ela vinha exercendo as atividades dela, pagando professores, aluguel, água, luz. Ela foi obrigada a parar com toda essa dívida, né? Então, esta ajuda, ela vai para quem tem o CNPJ, né? Então, são empresas escolas de dança, vamos pensar assim em Pirassununga, vamos falar assim, vamos dar exemplo aqui em Pirassununga. Escolas de dança, que estão vivendo situações também lamentáveis, né? Quem tem o seu prédio próprio, sem problema, mas o prédio próprio não significa que ele não tem outros gastos, né? Ele tem energia, ele tem luz, então cada caso aí vai ser um caso. Associações de capoeira, por exemplo, também tem gente que tem sede própria, ou paga esse aluguel. Então, é para manutenção, para dar uma manutenção, um apoio de emergencial para situações como essa, difíceis, que acabaram paralisando tudo aquilo que vinha acontecendo, que não estava previsto, nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer, né? Num momento tão delicado que cada um pudesse viver. Por isso que essa lei emergencial, ela vai trabalhar nesse sentido. Agora, por exemplo, assim, existem também, viu, Cris, até aproveitando a sua ideia, por exemplo, assim, existem grupos, né, grupo de dança, por exemplo, grupo de teatro, que não tem sede própria, tá? Uma orquestra de viola, por exemplo, dá um exemplo. Vamos pensar num grupo de teatro. Ele não tem sede própria. Então, ele vai ser, a leitura da lei vai colocá-los como como se diz, um espaço cultural. Mesmo não tendo CNPJ, tendo CPF, tá? Ele vai poder receber esta ajuda também, tá?
Por quê? Porque também, mesmo não tendo espaço físico, não é todo mundo que tem, a cultura no Brasil é difícil, ninguém pode ter sua sede, ninguém tem esse privilégio, muitas vezes, de ter sua sede própria, então, vai poder receber também. Aqui nós temos vários grupos, vou dar um exemplo para você, orquestras de viola, vamos pensar na música, que está vindo aqui na minha mente agora. Orquestras de viola, grupos de violeiros, que tem um trabalho muito bonito, mas não tem sede própria. Também paralisou, não tem como fazer mais atividade. Então, desde que essas instituições, esses espaços culturais, esses grupos, têm um trabalho já de 2 anos, né, que dá para comprovar que ele já vem há 2 anos atuando, então, com certeza, ele vai receber essa ajuda. A gente não sabe ainda, até pela própria a regulamentação que vai deixar um pouco mais claro isso. São valores que vão de 3 a 10 mil reais, né? Então, como é que eu vou avaliar isso? Como é que nós vamos avaliar isso? Essa é uma grande dúvida de todos os municípios. Se você tem um aluguel, né? Você paga um aluguel, você tem um contrato, não tem? Então, você tem uma base de valores já estipulada nesse contrato que a empresa assinou, que você assinou como proprietário ou proprietária. Então, existem valores que você pode mensurar, tá? Agora, existem valores que você não sabe. Então, por exemplo, se um grupo, por exemplo, um grupo de teatro, ele não tem sede, ele vai receber quanto? 3 mil reais, que é o básico, 3 mil reais, porque ele não paga água, ele não paga energia, não tem aluguel, então isso não ficou ainda claro, tá? Nós estamos aguardando a regulamentação, porque é uma dúvida de muitas pessoas. Então, eu vou dar 10 mil reais, por exemplo. Como é que eu vou dar 10 mil reais? Como? Tá? A gente sabe que nos lugares onde tem circo, e isso hoje é um dos temas nossos aqui, os municípios onde os circos pararam, tá? Onde o circo parou a sua atividade e não teve como mais sair, tá? Então, eles estão pagando aluguel, tem uma série não tem mais público, você imagina que situação, uma companhia. Então, ficou definido e decidido já que eles vão receber 10 mil reais, tá? Que é o valor máximo. Então, o circo, digamos que tivesse um circo aqui em Pirassununga, que estivesse de passagem, tá? Ele ficou parado aqui, então o município vai pagar para esse circo o montante máximo, o valor máximo desse eixo, que é o de auxílio emergencial para os espaços. Então, os circos vão receber o valor máximo de 10 mil reais, né, emergencialmente, para poder acudi-los, né, numa situação lamentável como essa. Eu não sei, Cris, se eu consegui explicar para você, né, mas, assim, existem essas possibilidades muito interessantes que vão privilegiar quem está aí e não tem sede, não tem nada, tá? Obrigada, Bra. Mais alguém inscrito para falar, Murilo? Tem bastante gente inscrita. Joyce, se você abrir o microfone, você quer complementar alguma coisa? Sim, deixa eu só pedir para o Braga fechar o dele, senão fica um eco na fila. Do outro lado. Não, você saiu. Volta. Murilo, libera o Braga de novo. Ele vai entrar automático, Joyce. Então tá bom. Espera só um pouquinho, gente. Volta, Braga. Vai entrar aqui. Pronto, problemas técnicos acontecem. Boa noite, gente. Eu, na verdade, eu só queria fazer um complemento mais na fala da Samantha. Todas essas impossibilidades, aí, essas coisas que estão vetando a pessoa de receber os 600 reais e tudo mais, complicado, a gente entende, mas também não te impede de participar dos editais. Dos editais você pode, numa boa. E a ideia dessa reunião é exatamente a gente captar ideias para conseguirmos elaborar editais que atendam vocês. Então, assim, o que você pode fazer para a gente, trazer de ideia para a gente, que a gente possa fazer os editais. A Samantha está no nosso grupo do conselho, a gente também está trabalhando com um edital lá, mas a ideia deste edital é que ele seja mais simples possível, mais objetivo, não seja tão burocrático, óbvio que cumprindo as regras de lei e tal, mas que ele seja mais simples. Então, a ideia é essa, assim, o que vocês podem fazer
de ideias para a gente poder elaborar esses editais e vocês serem beneficiados com isso. E Eu não entendi. Como que pode? então, no teatro, o que vocês podem fazer a gente vai abrir, vamos ter que abrir um edital para teatro. Com o quê? Vocês vão apresentar o quê? É um vídeo, é uma apresentação, é uma aula? O que poderia ser feito para a gente Sim, não. criar um edital? A contrapartida, ou dizer o que pode ser bom para um edital, eu entendi que nesse sentido Isso. todos colaboramos, né? Assim, eu Isso. tenho muitas ideias, posso ajudar. Mas o que eu quero Quero dizer todas. os editais, eles vão ser pagos com o dinheiro que vai vir pela Aldir Blanc, é isso que eu não Sim, entendi. sim. Pelo Mas se eu menos já 20 recebi o auxílio federal, eu não tô no eixo fora? 1. No eixo 1. São três Ah, eixos. Pessoa física dos R$ 600, subsídio. O eixo 2 é os espaços, que o Braga comentou, que é para subsidiar aluguel, água atrasada, luz atrasada, lá. E o eixo 3 são os editais. Esse impedimento de ter recebido lá pela Caixa, ele está contemplando só o eixo 1. Se você tiver um espaço com CNPJ, quiser cadastrar no 2, você pode. E você pode participar do 3, dos editais. ok, agora eu entendi. Não me sinto mais, enquanto artista, tão lesada e consigo explicar, lesada de lerda e lesada de prejudicada, né? E daí consigo, inclusive, conversar com outros artistas nesse sentido. Mas eu sou um espaço sem CNPJ também, não Eu sou do sei eixo disso, 2. amiga. E com relação ao que a Cris falou, eu entendi assim que ela estava também meio que se comunicando com relação aos editais, tipo, apresentar uma proposta e dentro dessa proposta contemplar outros artistas. Porque esse subsídio de 3 a 10 mil que o Braga comentou, depois ele explanou bem assim a respeito, como ele disse, é para manutenção. Você está com seu aluguel atrasado, você está com a sua luz atrasada, com a sua água. E isso vai ter que ser comprovado depois. Então, vocês vão ter que fazer a prestação de contas. Ó, o dinheiro entrou e foi gasto nisso. Por exemplo, a gente já teve perguntas se poderia ser pago professor com salário atrasado. E isso ainda não ficou muito claro. A gente vai realmente ter que esperar a regulamentação sair para saber se vai poder, se não vai poder. Então, é isso. Rosana, a palavra está com você agora. Beleza, Murilo. Só respondendo a pergunta da Cris Naga que ela colocou lá também, ela colocou assim, algo do tipo apresentações de escolas municipais ou qualquer escola. De acordo com a lei, no artigo 9, prioritariamente aos alunos de escolas públicas, Cris. Escolas particulares não entram aí, tá? Escolas públicas municipais ou estaduais. E aí, como a Joyce já complementou a respeito dos CNPJs, vão ser contemplados, mas há uma discussão ainda sobre a utilização do CNPJ. A articulação das bases das arquibancadas, falando que estão pressionando para, na regulamentação, que não seja usado o CNPJ. Enquanto a isso, a gente tem que esperar a regulamentação, não tem jeito. Mas para que todas as pessoas recebam e possam participar, tanto do subsídio do eixo 1, 2 ou 3, essas pessoas têm que estar cadastradas. E assim que esse cadastro sair, nós vamos correr para fazer isso, porque a gente vai ter um tempo, um prazo curto, porque a gente vai ter que entender e verificar o valor que vai ser distribuído. Então, esse cadastro vai ter um prazo curto para a gente fazer. Então, a gente vai ter que ficar de olho, todo mundo comunicando a todo mundo, a gente pede ajuda para que as pessoas identifiquem outras pessoas, passem a informação para outras pessoas, para que cheguem a todo mundo. A gente quer que esse recurso chegue realmente a quem precisa, todo mundo. Tá bom? Era só isso, gente. Ô, Paulo, eu vou pedir para você esperar só um pouquinho, você está na sequência aí, tem alguém pedindo a palavra, alguma emergência, pode falar. Sítio do Jeca, esqueci seu nome, desculpa. Reinaldo. Não, só uma pergunta, porque assim, vai precisar, você sabe me informar alguma coisa sobre, para receber, caso for aprovado, esse dinheiro vai entrar, eu preciso ter uma conta jurídica ou não? Rê, isso
vai vir mais explicadinho na regulamentação, mas a gente entende que se você entrar com o CNPJ, você tem que ter uma conta jurídica. E se você entrar com o subsídio do CPF, você pode ir na sua conta física. Mas como a Rô já bem explicou, talvez o espaço físico também vai ser permitido CPF, não só CNPJ, talvez também seja liberado de a pessoa entrar com a sua conta física pessoal, não ser uma conta preferencialmente jurídica, né? E também complementando uma informação que a Rô deu com a relação da contrapartida e da escola de ser prioritariamente para ensino municipal, essa contrapartida não precisa ser também necessariamente feita em época de pandemia online e tudo mais. Ela pode ser feita, é bom que seja feita, né, pós-pandemia, e ela pode ser, por exemplo, ser agendada para acontecer aqui no centro de convenções, teatro, praça, geralzão, público, município inteiro participando e tudo mais. Não é para um público específico, tá? O Almir, a palavra está com você agora. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu quero cumprimentar os parceiros aqui, em nome do Conselho de Cultura também, que atualmente estou respondendo pela presidência. Tem vários parceiros nossos aí que são os nossos conselheiros. Nós também estamos aí alinhando o desenvolvimento de um edital municipal com Fundo Municipal de Cultura, que é diferente dessa lei emergencial do governo. Então, assim, nós estamos empenhando esforços, muitos, né? Até conversei muito com a Joyce hoje, assim, trabalho de bastidores para que a gente acerte o máximo possível. Então, por exemplo, em relação a esse cadastro que vai acontecer, a gente está tentando alinhar uma maneira única de fazer um único cadastro entre o Conselho Municipal e a Secretaria de Cultura para atender as duas situações, os editais municipais que vão sair e também a lei emergencial que vai sair, né? A gente teve uma pré-elaboração desse cadastro online dos artistas. Eu estou falando isso porque eu estou vendo que tem alguns artistas aqui que não estão ligados ao conselho. É importante que vocês passem essas informações. Então, já temos esse material em mão, a gente só está esperando, de fato, sair a regulamentação federal para que, se tiver complementos nesse cadastro, que eles estejam ali. E você, enquanto artista, não precisa fazer 2 cadastros para poder participar de situações e produções artísticas na cidade. Em relação ao que eu queria colocar e comentar, eu acho que eu vou entrar aí no time da Samantha, mas a gente até brincou outro dia, numa das últimas reuniões, que eu sou um artista pirassununguense, né? Eu tenho meu trabalho aí desde 1998, que de lá para cá eu fiz tantas outras coisas em prol da cidade, para a cidade, enfim, vários instrumentos culturais aí, lugares, locais, já fui remunerado, já não fui remunerado, fui voluntariamente, com muito prazer, muito empenho. E aí é chegada a hora que eu também sou vetado nas 2 esferas, praticamente, porque no meu município eu sou um funcionário público da Rede Municipal de Educação, então eu não posso participar dos editais municipais que nós vamos lançar, pelas leis óbvias, e também pela lei emergencial, tem esse caráter, né, de você ter o registro, não poder participar dessas situações. Então, eu estou vetado das 2 formas. Foi isso que eu anotei aqui. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, porque o circo está fechando, né? Como a gente sabe, eu acho que o Brasil é um país muito variado e praticamente os artistas, eles desenvolvem profissões correlatas ou pareadas, né? No meu caso, é muito disso, né? Eu sou da arte, eu sou artista, eu sou do palco, eu tenho histórico, eu tenho currículo, mas eu tenho trabalho formal também, porque, infelizmente, a vida de artista aqui no meu município não favorece que eu fique fora de um trabalho formal. É uma preocupação isso. Então, eu coloco aqui caso de funcionários concursados, que é o meu caso, aqueles que são concursados e comissionados, que ele é nomeado em outra função de confiança, que também é o meu caso, ou nós temos casos de pessoas que são só comissionadas. O governo que é eleito, ele tem um rol de pessoas ali que ele destaca da sociedade civil e contrata para o seu trabalho de governo por o período que ele ficar, de 4 anos ou 8 anos, quando ele é reeleito. E quando ele sai, essa pessoa geralmente acaba se desligando também, muito por conta de gestão governamental. Então, são situações muito
similares, né? E aí eu queria que a gente dialogasse um pouco sobre isso, porque me afeta, acho que deve afetar outras pessoas também, vamos supor que tem pessoas que trabalham no Estado, acho que a Cris Naga, não sei se pode falar também um pouco sobre isso, porque eu sei que tem associação, mas também tem outros trabalhos que a gente poderia também trazer como exemplo, para deixar bem explicadinho para as pessoas. Eu ia falar da associação, a Joyce já explicou e a Rosana também, que acho que a associação poderia entrar ali nos editais, né, como pessoa jurídica. Aí eu não sei se eu, enquanto artista, posso ser abraçado pela associação, uma vez que eu também sou já concursado pela prefeitura, então a gente precisa entender esse movimento, né? Acho que é isso, de manutenção de espaço, eu anotei que vocês falaram de salários atrasados, por exemplo. Se é manutenção do espaço, eu entendo que é a necessidade que a administração do espaço tem. Eu tenho conta de luz, conta de água, telefone atrasado, então eu pago, estou fazendo manutenção do meu espaço. Não, eu tenho salários dos meus professores que desempenharam a aula virtuais e etc, mas não foram pagos. Eu estou fazendo uma manutenção desse espaço. Eu não sei se eu estou interpretando de uma forma equivocada. Então, eu concordo com você, porque eu fico pensando, por exemplo, eu não tenho profissionais que dependem de mim, né? Mas a gente tem escola de música, escola de dança na cidade e que estão tendo várias baixas nas matrículas. Como que o dono desse estabelecimento vai conseguir honrar com seus professores? É uma manutenção mesmo. Sim, assim, por exemplo, eu tenho percebido alguns movimentos, às vezes eu entro em contato com algumas pessoas, até e acaba investigando nessa situação. Então, você pede um orçamento de uma aula técnica, você vê que o preço está lá no alto, porque eles estão desesperados. Se eles tinham 10 alunos que podiam fazer a metade do preço, agora, se eles têm 5, eles têm que dobrar esse valor de matrícula e de mensalidade. A Samanta ela pode dizer bem disso, porque ela tem um espaço, precisa pensar nessa questão também, né? Existe uma equação. Então, eu queria que a gente tratasse desse assunto, Braga, Joyce, a Rosana, que está mais apurado com essa questão dos fóruns que estão acontecendo, as reuniões virtuais, e dizer, gente, que enquanto Conselho de Cultura, eu quero me colocar à disposição também de quem precisar, quem está aí que não conhece ainda esse trabalho do Conselho, se aproximem da gente, principalmente teatro, circo, que a gente vê assim, campos muito distintos, e aí, às vezes, não se juntam para fazer um trabalho, e tem gente na cidade, então é importante que a gente se aconchegue e diga os nossos trabalhos e faça ser conhecido para chegar em vocês. E também tem um campo aqui muito importante, que é a cultura popular, né, que eu acho que pode ser um ramo, assim, muito difuso, as pessoas vão ficar confusas. O que eu posso fazer enquanto cultura popular? O que é a cultura popular? Eu sou da cultura popular ou eu não sou? E aí eu posso falar do grupo de dança que eu participo, que é o Danças Parafolclóricas, que a maioria das pessoas que estão ali no grupo são funcionários de prefeitura. Ou seja, Samanta, tô vetado de qualquer maneira e tem uma galera que está comigo também que não pode. É isso. Falei bastante, mas acho que foi importante. Almir, deixa eu pedir para o Braga. Acho que o Murilo já desligou o Braga, porque a gente está do ladinho aí da o eco. Bom, como o pessoal falou aí, eu e o Almir, a gente tem conversado bastante de bastidor, eu sou secretária executiva do Conselho, ele é presidente, e tá tendo uma discussão a respeito do cadastro. A gente realmente está nessa ideia de fazer um cadastro único para não se ter dois trabalhos, um para o cadastro municipal, que é para a gente mapear os nossos artistas, ter indicadores e tudo mais, e para não ter que fazer outro com a lei federal. Inclusive o Igor, que é membro do Conselho, ele elaborou já um formulário, está perfeito, pronto, só falta a gente lançar. E aí agora está tendo uma discussões em que está quase finalizado que o Estado vai ficar responsável pelo cadastro para pagar esses R$ 600. Então, esse cadastro eles vão fazer por uma plataforma deles. Então, a gente, enquanto secretaria, eu até já tinha adiantado esse assunto um pouco com o Almir, já estou também adiantando para vocês, isso vai depois para formalizar tudo certinho. O nosso cadastro municipal, a gente vai deixar ele um pouquinho de stand-by, enquanto estiver acontecendo esse cadastro estadual. Ele vai ficar aberto por um tempo, óbvio, para poder fazer o levantamento de quem tem direito e quem não. E aí, posterior a isso, a gente vai lançar o nosso municipal para a gente conhecer os nossos artistas, para a gente ter acesso a e-mail deles, para a gente poder comunicar e ter indicadores e fazer um mapeamento de tudo isso.
Por que a gente não vai lançar os dois juntos? Exatamente para a gente não confundir as pessoas, porque pode ser que alguém se cadastre no nosso municipal achando que está pleiteando a lei federal e não comunga as informações. Então, eles vão abrir o deles, a gente vai dar todo o suporte para ser feito esse cadastro, inclusive, como ele é uma plataforma online, posterior a isso, a gente vai fazer vídeos explicativos, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai ter aqui na secretaria, uma pessoa responsável por isso, que vai também receber essas pessoas aqui, tirar dúvidas, e inclusive ter um computador aqui para a pessoa poder vir e fazer o acesso por aqui, caso ela não tenha conhecimento de internet, caso ela não tenha computador, enfim, a gente sabe que temos artistas múltiplos e a grande maioria não tem acesso a essas coisas. Então, a secretaria vai estar de portas abertas para receber tudo isso e ajudar na efetivação desse cadastro e tudo mais. Paralelo a isso, depois que esse cadastro fechar, estadual, a gente vai abrir o nosso, e o nosso vai ficar aberto. Ele não vai ficar, vai ficar uma semana aberto e quem escreveu, escreveu, não escreveu, tchau. Não, ele vai ficar aberto por tempo indeterminado para a gente ir captando esses artistas. Então, era isso que eu ia falar sobre os cadastros. Outra coisa, Almir, você estava falando, e eu estava pensando na seguinte coisa. Você não pode participar do pessoa física, e você, como espaço, também não, porque diz que não sei, não tem espaço, né? Coletivo, eu acho que sim. Mas aí eu fiquei pensando nos editais. Pensando naquele que a Deise falou na nossa reunião lá do Conselho, ela disse que já era implícito pelaquela lei 13.019 que funcionário público não poderia participar dos editais. E aí ela frisou que eram funcionários públicos municipais, porque, na ocasião, a verba é municipal. Pergunto, essa verba vindo federal, o municipal pode participar? Será? Eu até gostaria que ela tivesse aqui para eu tirar essa dúvida com ela. Mas fica essa coisa, porque eu acho que tem o conflito da mesma fonte pagadora, né? Então, assim, o Fundo Municipal de Cultura está pagando um edital, e aí o funcionário da prefeitura não pode participar. Mas esse dinheiro vindo de dois lugares, não sei. Ah lá, o Almir está falando, ela estava, mas essa também é a minha dúvida. Eu acho que pode haver uma brecha aí por conta disso, porque ela falou que o do municipal poderiam participar de quem é estadual, por exemplo. Então, eu acho que a verba vindo federal, o municipal também pode participar, suponho. Vamos deixar essa questão aí para a gente tirar essa dúvida depois, até no jurídico e tal, e a gente poder, se houver essa possibilidade, a gente abre isso para edital. Ô, Joyce, Eu. Aí, é a mesma pergunta que eu fiz ontem. Lembra que eu falei? Se, por exemplo, eu como produtor, que é um quadro que se entra, eu não poderia, por exemplo, não estou dizendo no meu caso, tá? Por exemplo, o seu José, que é produtor, ele não poderia estar produzindo, como trabalho dele, como proposta, pegar o parafolclórico para uma apresentação e produzir, entende? Ele quanto produtor. E aí entraria no nome do José. Sim, a verba estaria para o José, e aí eles viriam como passar para porque na teoria a verba quem ganha é o José. Se ele vai ser justo, honesto, repassar para os artistas, aí é uma questão, acho que interna, né? Exatamente. Que eu acho que é o certo a ser feito, já que a gente está tentando achar um jeito de ser justo dentro dessa questão que, como é muito grande, né, do país inteiro, não dá para ser justo com todos dentro da lei, então faz sentido mesmo, Reinaldo. Eu acho que sim também, Rê. Tem uma pergunta aqui da Cris Naga, Joyce, se você ou o Braga, se puder responder, ela pergunta de uma maneira bem objetiva, que já tem algumas cidades que já abriram os cadastros, você já falou um pouco sobre isso também, mas se aqui em Pirassununga já foi definido um período exato para isso. Na verdade não, assim, a gente, quando saiu toda essa história da lei, a gente, enquanto conselho, e mais uma vez aí falando o nome do Igor, porque foi ele que teve todo o trabalho de executar esse cadastro, a gente já começou caminhando nisso, a princípio, a gente já ia lançar esse cadastro para os artistas se inscreverem e tudo mais. Quando começou a surgir essa conversa de que talvez o Estado fosse assumir os R$600 e eles iriam abrir um cadastro deles, a gente ficou um pouco assim de gerar esse monte de confusão e ter que se refazer um trabalho.
Então a gente segurou um pouco. A gente acredita, está programado aí para o dinheiro provavelmente sair até o dia 6 de agosto, e a gente tem aí 60 dias para implementar como esse dinheiro vai ser gasto e tudo mais. Então, eu acho que esse cadastro estadual deve ser uma coisa rápida, não deve ser muito, assim, não vai ficar 6 meses aberto para só depois disso começar a pagar o dinheiro. E saindo regulamentação, a gente vai batalhar muito em cima disso, de divulgar, de chegar, né, vamos para a rádio, para chegar isso a mais pessoas possíveis, né? E aí, depois que esse cadastro estadual fechar, é que a ideia é de abrir o nosso. E esse nosso vai ficar aberto por tempo indeterminado. Não sei se eu respondi. Joyce. Eu. Não sei, Ô, tem mais Reinaldo, alguém? Não. tem o Almir antes, depois Perdão. eu passo para você. Almir, por favor. Não, tudo bem, é só para complementar o que a Joyce está falando sobre o cadastro, porque uma das preocupações também que perturbou um pouco a gente, porque assim, às vezes a gente fala assim, abriu o cadastro para o artista se inscrever. E esse artista entender que ele se inscrever no cadastro já está garantido de ou ganhar uma lei de fomento, o auxílio de R$ 600, ou o edital daqui de Pirassununga, e não é isso, porque existe uma outra fase ainda chamada escrever o projeto, apresentar a proposta, passar por uma comissão de avaliação, né? No caso do municipal, por exemplo, de repente ele não seja aprovado pelos critérios estabelecidos, no caso de editais, né? Agora, na lei emergencial tem outras questões ainda. Então, isso tem que ficar muito claro. A pessoa vai passar por um cadastro indicativo do que ela faz, o que ela realiza, quem ela é dentro da arte, né? Dentro da cultura, enfim. Outra fase é ela participar dos projetos de seleção, e a outra fase é ela ser beneficiada, né? Nesse caso. Eu acho que é só isso. Antes do Reinaldo falar, acho que o andar da reunião está indo, não sei se é para o fim, mas eu lembro que eu conversei com a Joyce também, ela estava bastante preocupada, até por questão de ela fazer mais parte da parte administrativa, e eu, né, elogio ela, que eu falo que a cultura está pegando ela aos pouquinhos, mas ela estava muito preocupada que a gente desse ideias para ela, de editais principalmente, né? Quais são as nossas ideias aqui dentro desse grupo, nesse momento, gotas, né? Eu falei assim, pensei nisso, pensei naquilo, porque ela anota, e aí depois a gente vai ter um outro momento para esses grupos de trabalho sentar, e aí pensar edital, qual é a forma, como são os critérios, aí outra situação. Mas eu acho que ela estava preocupada, não sei se ela pode até depois complementar, depois do Reinaldo, sobre isso, mas acho que ela estava bem preocupada em trazer algumas leituras da nossa necessidade de teatro. Ô, Reinaldo, a palavra está com você, fica à vontade. Joyce, quer complementar primeiro, depois eu falo? Pode ser. É exatamente isso, assim. E queria só também deixar claro, por exemplo, o Estado vai abrir o cadastro dele para pagar os R$ 600. Ótimo. Isso vai ser feito por lá, nós vamos dar todo o suporte para esse momento acontecer. O edital nosso, que é o eixo 3, também vai precisar de cadastro, e em contrapartida não, também o eixo 2 dos espaços vão precisar de cadastro. Ao que tudo indica, o inciso 2, que é cadastro de espaço, também ficará com o Estado. A gente já manifestou esse interesse de que também fique com o Estado, e aí a gente só teria a responsabilidade de validar se esse espaço realmente existe, porque como é que o Estado lá em cima, alguém vai cadastrar, ele vai ter a certeza que o espaço existe e tudo mais. Então, isso vai ser uma incumbência do município de validar se esse espaço realmente existe, funciona e tudo mais. E isso, o Conselho também entra muito nessa questão de validar essas informações. É uma certificação, né, Braga? O Conselho tem um aval para certificar de que esse espaço existe, que ele é atuante. Lembrando que a ideia dessa lei emergencial é o pessoal vinha trabalhando, vinha ganhando, de repente, parou. Não é dar dinheiro para uma instituição que nunca trabalhou, que nunca fez nada e estava fechado. Então, essa é uma situação. E realmente, e eu ia falar isso, que os editais também vão precisar se inscrever. Então, quando a gente abrir o chamamento, publicar o edital, a pessoa vai ter que se cadastrar com a sua proposta para aquele edital X. Então, nada disso ainda interfere no cadastro municipal. O cadastro municipal é um outro momento para a gente ter depois um amplo conhecimento dos nossos artistas,
apesar da nossa cidade ser uma cidade relativamente pequena, a gente não conhece todo mundo. A gente tem artistas que não participam de festas na cidade, enfim, tem N possibilidades, né? E aí Nesse cadastro municipal, Joyce, só para, não sei se acho que o Almir lembra, nesse a gente tem aquela prerrogativa que já está logo na primeira tela, avisando que o fato de você preencher o cadastro não diz que você vai ser contemplado com absolutamente nada, é só apenas um cadastro. Agora, Exatamente. esse do federal, se isso não vier, que eu acredito que venha, porque eles devem ter a coisa bem amarrada, né? Mas se isso não vier escrito, a gente tem que divulgar isso antes de liberar o cadastro federal, né? Sim, para não ficar dando essas confusões de tipo, me cadastrei, ganhei, como o Almir citou aí. E aí, a nossa preocupação aqui, enquanto secretaria, é a gente conseguir elaborar esses editais da melhor maneira possível para atender. Então, assim, a gente pensa, o teatro, a pessoa pode fazer uma apresentação, a pessoa pode ler um trecho de uma peça, lembrando aí dos direitos autorais e tudo mais. Sei lá, pode fazer um monte de coisa, mas o que o circo pode trazer que a gente pode atender? O que a cultura popular pode trazer que a gente pode atender? Contação de história. Então, essas enxurradas de ideias que a gente está querendo. E, assim, a gente está até quase chegando aí 7h10, a gente não está se estendendo muito nas reuniões, mas conversem, jogando a ideia para o universo aí, conversem com os amigos artistas, tentem encaminhar as ideias, e aí pode mandar para a gente. A Cris está perguntando, onde encaminhamos? Se você quiser, pode mandar no Zap, você tem o nosso, se não, pode mandar no e-mail, é cultura@pirassununga.sp.gov.br. Se quiser fazer uma visita para a gente, também aqui a gente, respeitando as distâncias sociais, a gente recebe, a gente conversa, toma um café e a gente troca essas ideias. Bora lá, Rê, fala aí. Uma coisa assim, por exemplo, da Caixa Econômica eu recebi o auxílio. Eles criaram uma lei, uma conta para mim na Caixa, e eu recebi essa verba através da Caixa. Tá? A minha dúvida, minha pergunta, volto a falar dessa coisa. Por quê? Por exemplo, eu tinha uma conta jurídica até anteontem, que eu me esqueci nessa pandemia, que eu tinha que ver. Fui lá ontem, eu estava devendo R$600 de taxas mensais de manutenção, para ter a conta aberta. Então, por exemplo, eu encerrei. Eu não sei quanto tempo demora. Está ouvindo? Tá. Quanto tempo demora para abrir uma conta jurídica, no caso? Ou uma conta no banco para estar recebendo? Se a gente vai ter esse prazo. Isso é uma coisa. Pode responder? Não veio nada especificado sobre isso, mas eu acho que não haverá esse tempo, não. Porque você se inscreveu. Tem quantos dias para efetuar o pagamento? 60 dias? 120 dias? São 120 dias para concluir tudo. Então, eu acho que não teria tempo de criar. Também não sei quanto tempo leva para fazer uma conta jurídica, né? Estou sendo sincera. Mas eu também acho que para os R$600, que é o do subsídio, não tem a exigência de ser uma. Eu acho que não vai haver essa exigência de ser uma conta jurídica. Mas aí vamos aguardar a resolução, a gente já tenta ver melhor a respeito disso. Tá. Outra coisa sobre contação de história. Ontem também foi abordado e hoje foi citado aqui também. Acho que a gente precisa estar vendo se ela entra. Mas eu não sei te dizer, porque eu vejo como artes cênicas. Hoje, conversando com a Canja, ela falou que ela acha que é mais literatura. A gente tentar entender, não sei se precisa entender, mas para ver onde entra isso, né? Pois até falei com o Braga hoje mais cedo sobre isso, mas a gente estava falando de você, se você era mais teatro, por você ser um ator, ou se você era mais circo, porque você faz o palhaço Jeca, porque, né, você é um ator. Mas, assim, eu acho que a contação de história, ela entra numa cultura popular, né? Não entendo só como literatura, não. Não sei se a Samantha pode ter mais conhecimento. Eu acredito que é o artista que vai dizer a que classe ele mais se identifica. Eu, enquanto parceria há algum tempo atrás com a Cândida,
ela sempre me norteou dizendo que a gente era mais da parte da literatura, mas eu, Samantha, se tivesse que preencher hoje um cadastro, eu me colocaria como sendo uma arte cênica, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente falou isso na reunião do conselho, deixa eu abrir a câmera, porque não fala eu e aparece a foto do Igor, né? E aí, por exemplo, eu faço performance. A gente não tem pasta de performance no nosso conselho, e vários editais entendem isso como arte associada, arte híbrida, enfim, dá um nome mais genérico. Mas na hora de você se inscrever ou se cadastrar, se não tem lá a janelinha a qual você acha que o seu rótulo é o mais perfeito, a pessoa coloca o mais aproximado. Eu vejo contação de história como arte cênica. A Cândida vê mais como uma faceta da literatura, né? Eu acho que é o próprio artista que vai dizer isso quando ele for fazer o cadastro. A qual classe ou a qual pasta ele sente que ele é mais contemplado pela lei, porque a lei não vai botar todas as pastas de arte que existem, porque tem até coisa que nem nome tem direito, né? A Cris aqui está citando no chat que a gente precisamos de editais que contemplem intertextualidades, porque alguns trabalhos são interdisciplinares. Exato, e eu concordo plenamente, híbrida, né? Abrange, né? E aí ela também quer aproveitar para falar. Vai lá. Tem alguém na frente da Cris? Murilo? Não, é a Cris mesmo, Então, Joyce. vai lá, amigo. Não, então, era isso mesmo, Joyce, porque é definir para estar errado, né? Definir o que é teatro para alguém falar, mas o que eu faço também é teatro e não é o que você falou. Então, acho que o campo da intertextualidade, ele contempla, porque você no edital. Então, é aí que eu estou começando a entender. Nós, em coletivo, com a secretaria, artistas, conselho, vamos elaborar um edital de áreas interáreas, digamos, né, que permitam conversas entre uma área e outra, né, trabalhos com artistas em parceria também, é isso? Exatamente. Então é isso, a gente vai para o intertextual. Braga quer fazer um complemento. Viu, Cris? Suas colocações são interessantes, porque nós temos participado de várias reuniões, e também no WhatsApp, também vários grupos, né, de associações ligadas à cultura, dirigentes culturais de vários estados até participando. Eles estão propondo editais como musicais, sabe? Editais priorizando musicais. Por quê? Você pega a música, a dança, o teatro, você tem o iluminador, o produtor, você tem todo um espetáculo cênico fantástico, onde você envolve várias áreas num espetáculo, num edital só, né? E então, um edital para que possa ser apresentado quando? No final do ano. Né? Para que todo mundo vai poder assistir, a gente acredita, né? Pelo menos a gente reza para isso, né? Para que essas coisas tenham um ponto final logo, logo, para que o público possa também poder assistir. Então, o dinheiro ele sai agora, o edital, os editais vencedores recebem agora para poder produzir com compromisso de apresentar esse espetáculo futuramente. Então, esses editais eu acho também importantes isso, porque se você reúne num só espetáculo, numa só apresentação, vários profissionais atuando em áreas distintas, né? São os invisíveis, aqueles que não aparecem nunca, né? Mas que não conseguimos fazer nada sem eles, né? São aqueles que são tão primordiais, são profissionais que essenciais para a realização de uma produção, também é essa questão. Eu queria até... E a coisa do musical é tão bacana que até o roteirista, que é o cara da literatura, né, que é o cara que sabe escrever, está dentro, né? É uma linguagem realmente que amplia. É muito rico isso, né, Cris? Uma preocupação minha muito grande com relação à divulgação disso, gente. Nós estamos aguardando a regulamentação e um dos itens, né, que foram discutidos com a Secretaria Especial da Cultura, junto ao Ministério do Turismo, é que desse valor para cada município ficasse uma porcentagem pequena, mínima, destinada ao quê? Para divulgação, fazer chegar essa lei para todo mundo, tá? Não só ficar nas redes sociais, possa ir para o rádio, para os jornais. Então, a gente está torcendo para isso, porque a gente queria fazer um barulho muito grande, para poder
fazer com que todo pirassununguense, aquele que mora mais longe, mais distante, na zona rural, mas é um artista nato, que, por esse motivo, muitas vezes, por N razões, não vai tomar conhecimento, vai ficar sabendo depois de tudo acabado, né? Então, nós estamos torcendo para que esses 4%, eles haviam discutido 5%, parece. Então, tomara que isso também aconteça. E eu também quero dizer assim, os editais também, a preocupação nossa com editais, que não sejam editais complicados, extensos, tá? Porque as pessoas não estão acostumadas a isso. A pessoa começa a ler, ela já desiste. Precisa disso, precisa daquilo, precisa uma série de exigências. É claro que não podemos também fazer a coisa de qualquer jeito, tá? Então, nós vamos participar agora de uma reunião de debate só sobre editais, que vai acontecer agora, nessa semana ainda, né, acho que na sexta-feira, dia 24, para a gente poder também discutir essa questão e ver, sabe, fórmulas mais práticas, né, e concisas, para a gente poder fazer esses editais, para não ficar uma coisa muito complicada, senão chega uma hora que ninguém quer participar. Você abre um edital, mas ninguém quer participar. Ficou muito difícil para poder cumprir com aquilo que cada documento, cada edital queira apresentar. Eu fiquei muito triste ontem, né, de saber que nosso cinema fechou, tá? Não sei se vocês têm essa informação. O único cinema da cidade fechou, faliu, tá? Ele poderia participar desse edital também para receber, né? Na parte de espaços culturais, ele poderia também receber esse subsídio da lei emergencial. É uma pena, né? Um cinema que vinha vindo, fazendo tanto sucesso, surpreendente. Eu passava sempre sair da secretaria, passava ali durante o dia, à noite, filas enormes, carros ali, um congestionamento que era inacreditável, né? A gente vê o desejo, a vontade das pessoas assistirem um filme coletivamente dentro de uma sala, né? Assistir todo mundo junto dentro de uma sala, vibrar e se emocionar com as grandes produções. Então, muito triste isso, porque quando essa lei surgiu, eu já imaginei também que o cinema pudesse se beneficiar disso, mas a informação que nós recebemos ontem é que o cinema faliu, fechou, a empresa fechou, Pirassununga perde esse importante espaço da nossa cultura, é uma pena muito grande, né? Então, é lamentável isso ter ocorrido. O Braga, a palavra agora está com o Almir, tá? Reinaldo, eu já vi você assim, depois do Almir eu já te chamo. Ai, Braganholo, fui nocauteado pela sua notícia, tô em choque aqui, embora eu seja do teatro, eu fazia muito uso ali do cinema, eu gostava muito, assim, de ter esse acesso com obras contemporâneas de agora acontecendo, enfim, né, mas é um lamento, vamos ter que pensar nessa nova realidade, infelizmente, lidar com isso, uma pena mesmo. Enfim, eu estou pensando sobre os editais aqui, né? A gente conversando e ouvindo todas essas questões, como que pode entrar uma associação, como que pode entrar um produtor, trazendo vários formatos que também possa servir vários artistas. Então, por exemplo, como falou da contação de histórias aí, a própria Cândida, ela participa de um movimento muito grande, que é de contação de história, acontece numa cidade, eu não lembro o nome, se o Reinaldo lembrar, é Santa Bárbara do Oeste, né? Existe um encontro de formação de contadores de história na cidade, então tem apresentações de contação de história, tem formação educativa para profissionais, professores, contadores, atores, para que se capacitem, se melhorem, né, com esses formadores especializados. Lembrei aqui também que poderia ser uma possibilidade, a Cris falou da interdisciplinaridade, eu também pensei em artes integradas, eu não sei se pode ser um grande edital, para não ser muito complexo, como o Braga falou, mas que ele tenha uma linguagem integrada. Então, assim, eu, que sou um ator que danço no parafolclórico, que subo no palco para fazer teatro e também contações de histórias, tem uma arte performance drag, então são assim artes muito diferentes uma da outras. Então, num festival integrado, se eu tiver o privilégio de participar de alguma maneira, como a Joyce bem falou lá no começo, eu poderia ter uma gama de opções, né? Integrado. Agora você fala assim, não, você tem que falar que tipo de artista você é, e eu vou ter um grande conflito, como disse a Samantha. Ah, meu Deus, agora eu sou ator, eu sou drag, eu sou dançarino, fica difícil eu saber, né? Eu contador de histórias, enfim. Pensei também, claro que existem os projetos pessoais, eu quero fazer um projeto meu que vai acontecer no período tal, e eu quero desenvolver no espaço tal,
Mas, não sei, Braga, acho que você pode falar melhor, a gente vem numa construção social e cultural entre Secretaria de Cultura e população, os próprios eventos que acontecem todo ano. Vamos destacar a Semana Nenete aí, que é um grande exemplo, mas tem outros eventos também da Secretaria de Cultura que às vezes sofre com essa carência de artista ou do próprio pagamento para o artista, aí o artista não quer ir porque não está sendo pago, ou porque está pagando X para um e Y para o outro e zero para o outro. Talvez seja um momento de elaborar uns editais que sirva à agenda cultural também do município, da secretaria, se é que a gente pode ler assim, um edital para a gente pensar na edição X da Semana Nenete de 2021. O que vai ter nessa programação? Preciso de quais tipos de artistas? E aí eles vão se inscrever para estar naquele movimento, que eu entendi, aí que pode ser projetada essa ação futura, né? Não precisa ser agora, só no período pandêmico. Então, eu fiquei pensando nisso. E aí, acho que tem uma moça aqui que eu não conheço, ela falou alguma coisa de acessibilidade, mas eu levei para outro lado, que é a gente olhar para esse lado também, né? De como que nós vamos pensar em artistas que também fazem parte desse rol, né? Das pessoas que talvez não andam, que não enxergam, que não ouvem. Pensar nesse campo também aí, né? Acho que era isso. Braga, Joyce, se vocês querem falar alguma coisa, a palavra vai para o Reinaldo agora. Aí eu já fechei as inscrições, que são 19h30. Então, Reinaldo, a palavra está com você. Não só para compartilhar, eu mandei até no grupo aqui do conselho, creio que não todos vão estar, mas um curso que vai ter no SESC Rio de Janeiro sobre a lei, talvez a gente possa pegar algumas ideias lá para estar trazendo para cá, e não sei se vocês têm alguma coisa que a gente está pensando ainda, né? Orientação de como que a gente poderia estar adiantando quanto artista para documentação, alguma coisa assim. Se vocês sabem alguma coisa que a gente possa já estar adiantando, montando uma pastinha para agilizar, não sei. Só uma pergunta mesmo. Rê, me explica melhor qual que é a sua ideia. Não, eu digo, não é ideia, é porque assim, às vezes pede tanto documento e demora umas coisas assim loucas, né? Eu não sei o que documento vai pedir, vocês falam em fazer um edital simples, mas às vezes para a gente poder ir organizando as ideias, se você tem alguma ideia do que pode ser pedido para a gente ir agilizando, né? Essa é a minha pergunta. Eu acho que, assim, o básico do básico, né? Óbvio, documentos pessoais, endereço e tal, mas eu acho que a pessoa tem que comprovar que ela é moradora de Pirassununga. Esse edital tem que ser contemplado para cidadãos pirassununguenses. E tem que comprovar que ela trabalha na área artística. Então, já tem que estar aí com documentos, com clipping. 24 meses anterior à data da publicação da lei, tem que comprovar que ela trabalhava na área artística. Então, se já puder ir separando aí recortes de jornal, Facebook, né, todas essas coisas que comprovem que você estava na ativa, que você estava trabalhando, porque a ideia é exatamente a gente ajudar essas pessoas. E aí eu aproveito e já faço aqui um link com a pergunta da Gabriele. Ela escreveu aqui: é necessário ficar bem claro se a verba contemplará artistas em dificuldades devido à pandemia ou contemplará projetos. São coisas juntas e separadas. O artista, para receber o subsídio dos R$600, que é o eixo 1, ele tem que comprovar que ele é artista e que artista... Deixa eu até pegar aqui na lei como ele está escrito. Terem atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e cultural nos 24 meses imediatamente anteriores à data da publicação da lei. Então, ele tem uma comprovação de que ele vinha ativo, vinha fazendo suas atividades. E outra coisa que está falando aí de contemplar projetos, eu entendo que são os editais, né? Depois, se você... A Gabriele saiu, gente. Caiu, tadinha. Bom, eu vou deixar aqui, depois ela ouve aí a gravação. Os editais, a gente vai contemplar projetos, mas também a gente tem essa premissa de contemplar projetos de artistas que estavam fazendo uma atividade e foram interrompidos para isso. Não é, por exemplo, para
lançar um artista novo, né? Não é a intenção desta lei emergencial. Bom, espero que, não sei se eu respondi aí a dúvida dela, se ela voltar. Não, Joyce, eu acho que é isso mesmo. Braga, a palavra está com você para fazer o encerramento ou estender a reunião se você achar pertinente. Não, eu acho que a gente está cumprindo sempre, viu, o nosso horário, tá? Eu acho que essa discussão tem sido muito boa, salutar, sensacional. A gente começa a imaginar que, através dessa discussão, desse trabalho, que a própria pandemia nos impôs, né, essa situação, eu acho que a cultura vai tomar um outro rumo, um rumo completamente diferente. Todos nós, principalmente os artistas, vão ganhar muito com isso. Porque, como eu disse, vamos incorrer em vários erros, né? Pela ânsia, pela vontade de poder fazer algo em prol desse segmento, que foi o primeiro que fechou e vai ser o último que vai abrir, tá? Então, quero agradecer a presença de todos vocês e dizer que a extensão essa discussão toda, ela não termina aqui, né? Ela extrapola e vem para a secretaria, venham para cá, apareçam. A Joyce colocou também esse ponto presencial, inscrição presencial, preocupação nossa em fazer a inscrição presencial, porque muitos não têm acesso, gente, a computador. Tem um trabalho bonito, mas não, tem até medo, tem até vergonha de chegar e pedir. Nós vamos abrir essa possibilidade para não deixar ninguém ficar de fora, tá? Então, procure divulgar o máximo possível. Nós teremos amanhã, às 18 horas aqui, o nosso último fórum, né? Nós vamos falar sobre dança, artes plásticas e fotografia. São 3 importantes segmentos. A gente espera que essas pessoas participem. Nós estamos divulgando ao máximo possível e esperamos que, principalmente as pessoas ligadas a esse segmento, participem. E nada impede que vocês amanhã estejam aqui novamente, porque a discussão sempre continua, independentemente dos setores que estão sendo prestigiados a cada dia, tá? São sendo destacados a cada dia. Boa noite a todos, muito obrigado a todos vocês pela presença. Murilo, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. O vídeo de hoje, o de ontem, foi gravado? Ele se encontra onde? Ele foi gravado, o de ontem, o Murilo já me encaminhou o link. A gente vou tentar ir até o final de semana, a gente já subir tudo isso no YouTube. E aí a gente também posta o link. Para quem ainda não nos segue, a gente tem a página do Facebook da Secretaria de Cultura, já curte a gente lá, que a gente posta bastante informação por lá. E aí a gente também vai postar o link do vídeo de hoje lá também. E a gente também já pode postar o vídeo também pelo Facebook para ter um acesso melhor também. Espero fazer isso até o final de semana. Gente, obrigada pela participação de todos. Divulguem, ajudem a gente. Você viu a nossa sala hoje aí, pegamos um teto de 14 pessoas. Então, assim, convidem os amigos, não é nada formal, não precisa saber. Qualquer ideiazinha assim que você acha que não é legal, a gente junta com um monte de outra ideiazinha que não é legal e fica uma ideia bem bacana. Então, é isso. Beijo, boa noite. Valeu, boa noite, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Joyce, Braga, assim que chegar o vídeo, eu já encaminho para vocês de novo, tá? Um abraço, boa noite. Boa noite, Murilo.